Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje, dando continuidade à série sobre personagens, nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, nós vamos fazer esse trabalho em 4 vídeos, né? Hoje nós vamos falar do início, né, da vida do apóstolo Paulo. Depois, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária, depois a segunda e a terceira viagem missionária. Então, creio que vai ser um estudo bastante interessante para os irmãos, né? Muitas coisas a gente vai aprender nesse vídeo, por exemplo, o que Paulo estava fazendo, né, quando Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, onde que Paulo estava. Por exemplo, conversão lá do carcereiro de Filipos, né, foi quando? Foi depois da primeira viagem, depois da segunda. Aquela pregação de Paulo lá no Aerópago, né, lá em Atenas, foi quando? Aquela questão lá de Atos 15, do Concílio de Jerusalém, né, quando que aconteceu aquilo? Então, uma série de fatos, mano, nós vamos estudar aqui, né? E é interessante, né, que os irmãos que leem, que estudam a palavra do Senhor, né, é importante a gente identificar exatamente, né, em que fato ocorreu determinadas situações, né? Às vezes a gente lê o livro de Atos e a gente não tem noção, né, da questão do tempo. E nesse estudo, então, nós vamos ter a oportunidade, então, de estar aprendendo essas coisas. Amém, irmãos? Então, vamos lá início ao vídeo, né, sem mais delongas, né? Vamos começar, então, falando a respeito da vida do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo, né, ele nasceu por volta do ano 3, depois de Cristo. O pai de Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim. Aí, 8 dias após o nascimento dele, os pais dele deram o nome dele de Saulo, né? E esse era um nome querido, né, entre os benjamitas, né, porque esse era o nome do primeiro rei de Israel, que também era benjamita, né, que é o rei Saul. Contudo, né, os pais de Saulo, eles viviam no mundo romano, né? Eles usavam da forma latina do nome Paulo. Então, o pai de Paulo, como um bom fariseu, ele ensinava as lições para o filho em casa. E essas lições, elas começavam a ser ensinadas quando a criança tinha 5 anos de idade. E esse aprendizado, ele se baseava nas histórias, mas principalmente na memorização dos versículos do Antigo Testamento e também dos cânticos da sinagoga. Os salmos, né, os salmos de Davi, eles eram usados como hinos de adoração. Então, Tarso, né, foi onde que Paulo nasceu e foi criado, né? Tarso era a capital da Cilícia, era uma das maiores cidades do Império Romano. Atualmente é uma pequena cidade da Turquia. E a cidade de Tarso, ela se destacava pelas competições atléticas. E eles apreciavam, né, jovens que se destacavam nas corridas e homens que venciam batalhas. Então, irmãos, dos 16 aos 18 anos, né, os jovens, eles se dedicavam ao atletismo, né? Hoje, a única coisa boa que se tem lembrança de Tarso é quando fala de Paulo, né? Então, Tarso hoje é uma cidade, vamos dizer assim, insignificante, né? A única lembrança que se tem de Tarso é quando se fala com relação ao apóstolo Paulo, né? Então, Paulo ele nasceu numa época, irmãos, de muita confusão, né? Muito conflito, né? E necessidades que não podiam ser satisfeitas nem pela lei romana, nem pela erudição grega, né? Nem pela religiosidade judaica. Então, nessa época aqui, 3 nações, né, se destacavam, né, naquela época: Roma, né, Grécia e Israel. Aí, aos 6 anos de idade, os pais de Paulo, eles levaram ele para uma escola de rabinos, né? Nessa escola de rabinos, Paulo teve de aprender o hebraico e o grego. O hebraico ele era falado e lido na sinagoga, mas em casa e nas ruas se falava o grego. Como bom fariseu, né, o pai de Paulo, que era o fariseu, ele decidiu que o filho também seria fariseu.
E ser fariseu significa pertencer à mais importante seita do judaísmo. Aí na cidade de Tarso, né, eram disputadas provas de atletismo, né? Paulo, então, ele nasceu nesse ambiente, né? E isso influenciou bastante a vida de Paulo. Tanto é que nos escritos de Paulo, né, Paulo compara a vida cristã como uma prova atlética. Então, para Paulo, a vida em Cristo, ela tem um ponto de partida e uma pista e um alvo, né? E todo cristão ele deve ter um ponto de partida, né? Passar por uma pista e ter um alvo. O cristão ele deve se concentrar na busca do seu prêmio. Então, isso é o que pregava o apóstolo Paulo. Paulo, então, irmãos, ele começa então a frequentar a escola na sinagoga. Aí, quando Paulo completa aproximadamente 13 anos de idade, ele se torna responsável pelos seus atos e ele é admitido na escola da sinagoga. E lá em Tarso, né, Paulo foi criado segundo os costumes judeus, né? Ele teve alguma noção, né, de literatura pagã, né, mas preocupando-se principalmente com o cânon hebraico. Paulo, então, ele foi levado para uma cerimônia, né, conhecida como Bar Mitzvah, que é uma cerimônia judaica, né, onde o menino, aos 13 anos de idade, ele atinge a maioridade religiosa, né, passando a ter a obrigação de cumprir os preceitos religiosos. Aí, depois de ser submetido a um exame solene, né, Paulo, então, foi declarado apto para ter um filactério amarrado no braço, né, que é como um sinal dele haver adentrado a idade adulta. Aí o pai de Paulo, né, o pai de Paulo era fabricante de tendas, né, e ele desejava que o filho também seguisse esse mesmo caminho. Aí, com o passar do tempo, Saulo, então, ele se tornou um perito na profissão como seu pai. Paulo, então, né, mais tarde ele muda-se para Jerusalém para estudar e tornar-se um fariseu, né, na escola de Gamaliel. A sinagoga de Tarso, né, ficou muito orgulhosa, né, ao saber que um de seus alunos, né, iria estudar com os grandes rabinos lá de Jerusalém. E dentre os muitos rabinos de Jerusalém, o pai de Saulo escolheu Gamaliel. Por quê? Né? Pela sua grandeza, né? Pela reputação que Gamaliel tinha, pela sabedoria e também pela bondade de Gamaliel. Né? Outra razão do pai de Paulo ter escolhido Gamaliel era porque Gamaliel ele era filho de um rabino chamado Simeão e neto de um outro rabino mais culto ainda, que era considerado o rabino mais culto de todos, né, de todos os tempos, em Israel, chamado Hilel. Aí, durante o tempo em que Paulo esteve aos pés de Gamaliel, Paulo é, ele era alguns anos mais moço do que Jesus. Né? Então, durante o tempo em que Paulo esteve lá com Gamaliel aprendendo, né, ele tinha uma idade, ele era um pouco mais jovem, né, do que Jesus. Mas é possível que ele tenha ouvido falar de Jesus. Né? Então, Gamaliel, ele era um homem justo e tolerante, né? Ele foi tolerante ali quando Pedro foi julgado no Sinédrio, né, por falar de Jesus. O Sinédrio, os irmãos sabem, né, o Sinédrio era o concílio maior dos judeus, né, composto por 70 homens maduros. Eles tinham a função deles principal era legislar, né, e também julgar a vida religiosa e moral do povo judeu. Aí Gamaliel, então, irmãos, ele aconselhou aos seus colegas, né, da seguinte forma, né, está lá em Atos, capítulo 5, né, versículo 38 a 39. Atos 5, 38 a 39, que diz: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes achados combatendo contra Deus. Então Paulo, irmãos, ele deixou Jerusalém, mais ou menos por volta do ano 26 depois de Cristo, e ele voltou para Tarso. Ele ainda não era rabino. Por quê? Porque ele não tinha a idade suficiente. Mas ele se sentava junto lá com os principais da sinagoga. Então Saulo, né, depois que ele volta de Jerusalém, ele morou em Tarso
mais ou menos durante 9 ou 10 anos. E enquanto Saulo estava em Tarso, né, Jesus ele começava a reunir em torno dele um grupo de seguidores, né, que eram os seus discípulos, né, sendo que alguns deles, né, antes eram seguidores de João Batista. Aí quando Jesus ele foi ao templo lá em Jerusalém, ele começou a contradizer a grande parte dos ensinamentos dos rabinos, né? Aí por outro lado, né, Paulo ele tinha um grande respeito pelos rabinos, né? Para ele os ensinamentos dos rabinos era coisa inquestionável. Aí com o passar do tempo, né, Jesus ele passou a ter muitos seguidores, né, principalmente após o evento da multiplicação de pães e peixes, né? E muitas pessoas estavam acreditando que Jesus era o Messias prometido, né? Que ele poderia lutar contra Roma e libertar os judeus. Essa era a visão deles, né? E muitas autoridades, né, rabinos, também haviam procurado Jesus em secreto. E muitos desses foram transformados. E Jesus, então, ele falava com mais autoridade que os rabinos. E ainda curava, né, todo tipo de enfermidade. Aí, durante 3 anos do ministério de Jesus, né, a gente sabe que Jesus andou pela Judéia, pela Samaria, Decápolis, Galiléia, Pérea, né? E a fama dele, então, a fama de Jesus, ela se espalhou por toda aquela terra, né? E os líderes religiosos, eles já não sabiam o que fazer com Jesus, né? E certa feita, então, Jesus ele entrou em Jerusalém, né? E foi aclamado ali pelo povo e começaram a gritar, né? Que o rei tinha chegado. Mas Jesus ele foi direto para o templo e expulsou ali os vendedores de pombas e ovelhas, né? Que ficavam no pátio do santuário, derrubou a mesa dos cambistas, né? E o povo então ficou com muito medo, né? Pois ninguém até então ousaria fazer tal coisa, né? Diante do santo templo. Os sacerdotes, os rabinos, eles se encheram de ódio diante daquela demonstração de autoridade de Jesus, né? E algumas pessoas elas gostaram por quê? Porque Jesus fez alguma coisa que há muito tempo tinha aquele monte de cambistas ali fazendo profanando o templo e os sacerdotes não faziam nada. Então, muitas pessoas gostaram daquilo que Jesus fez, né? Mas por outro lado, os sacerdotes, os rabinos, eles ficaram com ódio daquilo, né? E não é de se admirar, né, que os sacerdotes, os rabinos, eles foram se reunir no palácio de Caifás, né, para poder planejar a prisão e a morte de Jesus, antes que o povo resolvesse fazer ali um motim. Aí, com a morte de Jesus, os sacerdotes e os rabinos, eles suspiraram aliviados, né? Oh, graças a Deus, né? Suspiraram aliviados. O problema estava resolvido. E eles achavam que, com isso, né, seria o fim do grupo de pessoas que seguiam a Jesus. Mas aí, certa manhã, havia um pequeno grupo de pessoas reunidas em Jerusalém, né? Eles estavam ali orando, e nessa manhã houve a chegada da festa de Pentecostes. E o poder de Deus, então, invadiu as pessoas que ali estavam, né? E isso era uma promessa de que Jesus continuava no meio deles. Pedro, então, e os demais discípulos, eles saíram para pregar o evangelho e muitos prodígios e sinais eram feitos, né, em nome de Jesus. Então, isso aqui era o início da igreja, né? E a vida dos primeiros cristãos, ela foi marcada por simplicidade, né? Eles procuravam viver como Jesus viveu. E a igreja crescia, né? Crescia à medida em que as pessoas iam ouvindo o evangelho. O poder de Deus ele acompanhava os cristãos de modo que em toda parte, né, homens e mulheres eram atraídos por Cristo. Mas a gente sabe que nem tudo era mar de rosas, né? Os cristãos eles eram olhados com desconfiança e eram olhados também com ódio, né, pelos fariseus e saduceus, que eram os inimigos de Jesus, né? Então esses inimigos de Jesus, então, por causa disso, eles voltariam a atuar, né? Eles perceberam então que a mesma autoridade que estava em Jesus agora estava com os discípulos, né? E como nunca foi popular ser um verdadeiro cristão, né, os seguidores de Jesus, então, eles passaram a ser odiados e passaram a ser o quê? Perseguidos pela sociedade. E Paulo, então, nessa época, então, Paulo ainda estava em Tarso.
né? Lembra que eu falei aqui que ele ficou um tempo, né, na cidade de Tarso? E Saulo, então, ele ouvia várias histórias, né, sobre Jesus. Né? Para Paulo, né, Jesus não era o Messias, né? Pois Jesus se opôs aos doutores da lei. E para os rabinos, Jesus não poderia ensinar, pois ele não passou pela escola de rabinos. E a notícia de que Jesus foi crucificado e morto chegou com um grande alívio para Paulo, né, e os demais líderes lá da cidade de Tarso. Paulo, então, né, ele ficou sabendo que os ensinamentos de Jesus eles não foram interrompidos. Né? Aí, por essa razão, Saulo, então, ele decidiu deixar a cidade de Tarso e voltar para Jerusalém e lutar pessoalmente contra a seita dos nazarenos. Ele se ofereceu aos líderes, né, para poder eliminar todos que se opusessem ao judaísmo. E ele perseguiu então a igreja de tal forma, né, que o seu nome se tornou o terror de todo cristão daquela época. Né? E é importante aqui ressaltar aqui, irmãos, que a Bíblia, né, que na Bíblia Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. Isso não tem na Bíblia. Na Bíblia aparece 26 vezes, né, aparece o nome Saulo na Bíblia Sagrada, né? A primeira vez que aparece o nome Saulo é lá em Atos 7, versículo 58, que diz assim: E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E a última vez onde aparece o nome Saulo é em Atos 26, versículo 14, que diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E o nome, de 162 vezes, aparece o nome de Paulo na Bíblia Sagrada. Né? A primeira vez que aparece o nome de Paulo, né, na Bíblia Sagrada é em Atos 13, versículo 9, que diz assim: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. Então, e a última vez, né, que menciona a palavra Paulo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, deixando bem claro aqui, né, que a Bíblia não mudou, né, não mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, irmãos, enquanto isso, né, lá no contexto da igreja primitiva, né, surge Estevão. Né? Estevão, a gente sabe que é um dos sete diáconos, né, escolhidos em Jerusalém para poder organizar a questão do suprimento, né, alimentar ali das viúvas. Né? E Estevão, então, ele debatia com os rabinos, né, e ele provava ser melhor do que eles. Né? E Jerusalém, então, ela possuía várias sinagogas. E Estevão, então, ele pregava em todas elas. E a gente acredita, né, que foi na sinagoga de Cilícia que Saulo tem encontrado Estevão, né, pela primeira vez. Aí, como Estevão falava contra o templo, contra os velhos costumes dos rabinos, Paulo então pensou em silenciar a voz de Estevão. Saulo então ele convenceu os religiosos de que os cristãos deveriam ser silenciados, né, mesmo que fosse pela espada. E a perseguição ela começou com Estevão, né, porque ele era o mais poderoso e o mais culto dos cristãos. E Estevão, então, ele foi preso, né, e levado ao Sinédrio. Aí, quando deram a Estevão a oportunidade de responder às acusações, ele começou a falar do que estava descrito lá em Atos capítulo 7. Né? Atos capítulo 7 é um resumo, né, de todo o Velho Testamento. Então, se você quer ter um resumo do Antigo Testamento, é só você ler Atos capítulo 7. Aí no final do discurso de Estevão, né, lá em Atos 7, versículo 56, Estevão diz o seguinte, né, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Aí depois disso, Estevão ele foi condenado por blasfêmia, né? Saulo então ele acompanhou todo o discurso de Estevão, ele ficou convencido de que o julgamento foi justo. Paulo chegou a ouvir a oração de Estevão, né? Lá em Atos 7, de 59 a 60, que diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aí, irmãos, depois da morte de Estevão, né, Paulo ele continuou a comandar a perseguição aos cristãos, né? Uma vez que ele percebeu que a morte de Estevão não tinha afetado os cristãos, né? Aí, irritado, né, com a propagação da igreja, Paulo então ele prepara uma expedição para Damasco, onde, segundo informações, né, que ele obteve, vários cristãos haviam se refugiado naquela cidade, né, para Damasco, por causa da perseguição em Jerusalém. E a distância de Jerusalém a Damasco era de aproximadamente, né, 240 quilômetros. E Paulo carregava com ele uma carta selada, né, do sumo sacerdote aos rabinos de Damasco, ordenando que eles dessem toda a ajuda a Paulo. Aí no meio do caminho, né, já perto da cidade de Damasco, um raio de luz mais brilhante que o sol apareceu subitamente para o grupo, né, que acompanhava Paulo. E o grupo, né, ele viu Paulo, o grupo viu Paulo caído no chão, né? A Bíblia não diz que Paulo caiu do cavalo, né, ou do camelo, ou de outro qualquer animal, mas o grupo viu ali Paulo caído no chão. E Paulo falava com alguém, mas o grupo não conseguia ver com quem Paulo falava. Paulo estava ali deitado no chão, sem enxergar, né, porque ele estava cego. E de repente, Paulo ouve uma voz, né, está lá em Atos 26, versículo 14, que diz: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Lá em Atos 26, versículo 15, Paulo faz a seguinte pergunta: E disse eu: Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, irmãos, as palavras que Jesus usou eram palavras familiares para Paulo, né? Uma vez que Paulo, várias vezes, ele viu um boi dando coices no aguilhão, né, oferecendo uma resistência ao mesmo, né? Que era o aguilhão? O aguilhão era uma vara com a ponta afiada, usada pelo dono do boi para poder tocar o boi, né? Então o boi ele deveria obedecer o aguilhão que ele tocava, né? Mas ao contrário, né, o boi ele resistia dando coisas, né? E esse boi bravo era quem? Esse boi bravo era Paulo, né? Mas finalmente Paulo estava caído no chão, né? E essa descrição então fez Paulo refletir sobre a sua vida, pois Jesus estava descrevendo exatamente a vida de Paulo, e ele percebeu que ele estava fazendo isso há muito tempo. E aí em Atos 9, versículo 1 vai dizer o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, essa expressão, irmãos, respirando ameaças, né, é uma fera que extermina o corpo de uma presa, né, como se fosse uma fera exterminando o corpo de uma presa, né, era como se fosse um bufar, né, de um animal selvagem. Paulo parecia mais um animal selvagem, né, nessa perseguição aos cristãos. E Paulo, então, né, teve um encontro com Jesus, reconheceu que ele estava errado e que os cristãos estavam certos. Aí Lucas, irmãos, ele ficou tão impressionado com a conversão de Paulo que ele relatou 3 vezes, né, no livro de Atos. Relatou em Atos capítulo 9, 22 e 26. Aí quando os companheiros de Paulo perceberam que ele estava cego, né, eles conduziram Paulo até a cidade de Damasco, né, porque eles estavam próximos já da cidade, né? E em Damasco, então, Paulo ficou na casa de Judas, né? Esse Judas aqui não era o irmão de Jesus. E Saulo, então, nessa época, ele não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Aí o Senhor, então, ele preparou Ananias, né, para que Ananias pudesse visitar a Paulo. Ananias, num primeiro instante, resistiu, né,
pois as notícias da ida de Paulo a Damasco tinham chegado aos ouvidos lá dos cristãos, né, de lá. Aí depois Ananias foi até a casa de Judas, né, se aproximou de Paulo, impôs as mãos sobre a cabeça de Paulo, né. Paulo orou com Ananias, confessou seus pecados, e em seguida foi batizado por Ananias. Aí os cristãos de Damasco, eles passaram a ter aqui, comunhão com Paulo. Paulo então visitou a sinagoga, né, lá de Damasco e pregou lá. Só que Paulo, irmãos, Paulo ele era uma pessoa assim, analítica, ele gostava de refletir. E ele precisava de um tempo para poder refletir sobre tudo que tinha acontecido, né? Tudo que estava acontecendo na vida dele, né? Foi uma mudança muito drástica, né? E Paulo não era uma pessoa assim que tomava decisões precipitadas. Aí Paulo então ele se despediu lá dos cristãos de Damasco, né? E se isolou na Arábia, né? A fim de refletir. Está lá em Gálatas 1, versículos 17 e 18, diz assim: Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então a gente percebe então na palavra de Deus que há um intervalo entre Atos 9, 20 e 21, né, e Atos 9, 22. Né? Existe um intervalo aqui. Nós não sabemos quanto tempo Paulo passou na Arábia e quanto tempo Paulo ficou em Damasco. Quando ele voltou da Arábia, né, sabemos que passados 3 anos, né, passados 3 anos, Paulo foi para Jerusalém, né? Mas a gente não sabe quanto tempo Paulo ficou na Arábia, nem quanto tempo Paulo ficou em Damasco, né? A Bíblia só diz assim: depois de passados 3 anos, Paulo então ele foi para Jerusalém, né? E foi na Arábia onde Paulo ele recebeu grandes revelações do Senhor, né? Que culminou na pregação de Cristo, né? Tanto a judeus, mas principalmente aos gentios. Então, lá ele teve a oportunidade de estudar novamente a lei, né, os profetas, os salmos, né? Porque a gente percebe, né, na leitura das cartas de Paulo, nós percebemos que muitas coisas que Paulo cita nas suas epístolas foram retiradas da lei, dos profetas, dos salmos, né? Então, com o passar dos dias, Paulo então ele começou a entender mais claramente, né, todo o quadro da salvação oferecida por Deus através de Cristo, né? Então, toda essa experiência, todo esse entendimento, né, que Paulo teve, não foi por intermédio de homens, mas do próprio Deus, né? Paulo vai chamar a, Paulo vai chamar isso de o meu evangelho, né? E Paulo, então, ele começa a refletir sobre a situação do mundo, né? E ele percebe que seria mais fácil convencer os gentios do que os judeus. E quando Paulo ele retorna a Damasco, ele começa a discutir ali com os rabinos, né? E eles estavam enfurecidos, né? E o Sinédrio impôs a Paulo receber 39 chibatadas. Então o conselho da cidade, né, se reuniu então para poder matar a Paulo. Os judeus favoráveis a Paulo alertaram sobre o plano durante a noite, e durante a noite, né, eles amarraram a Paulo numa corda e colocaram num grande cesto, né, baixaram o cesto pelo muro da cidade de Damasco, né, até que o cesto pousasse no chão. Então Paulo saiu do cesto rapidamente e fugiu pela escuridão. Então, Paulo chega a Jerusalém, né, foi a primeira visita a Jerusalém depois da conversão. Paulo visita então Jerusalém para poder ver Pedro e ficar com ele 15 dias. Mas só depois de muitos dias foi que as autoridades de Damasco, né, ficaram sabendo que Paulo se encontrava em Jerusalém. E quando Paulo foi para Jerusalém, ele sabia que os cristãos eles se reuniam na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, né? Então Paulo não foi procurar a Pedro inicialmente, mas sim ele foi para a casa de Maria, né, esperando ter notícias ali dos demais cristãos. Aí na casa de Maria, ele foi acolhido por Barnabé, né, que era primo de Marcos. E Barnabé, né, era um judeu natural de Chipre, né? Ele era rico e tinha grandes propriedades. Aí quando Pedro soube que Paulo foi a Jerusalém para vê-lo, né, Pedro o acolheu em sua casa, né, durante 2 semanas.
E Paulo, então, ele chegou a visitar algumas sinagogas em Jerusalém, né? E a mensagem que Paulo estava dando em Jerusalém, ela estava irritando os judeus, né? E esses judeus, então, queriam matar a Paulo. E certo dia, então, Paulo foi até o templo orar e pedir a orientação do Senhor, né? E numa visão, o Senhor disse para Paulo o seguinte, está lá em Atos 22, versículo 18, que diz assim: E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Aí Paulo responde, né, em Atos 22, 19: E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Aí o Senhor fala novamente numa visão, né? Atos 22, 21, e diz-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então os amigos de Paulo, né, disfarçados, eles conduziram Paulo para fora dos muros da cidade, né? Paulo então toma a estrada costeira para Cesareia. Chegando em Cesareia, Paulo vai para um porto, né, procurar um navio e volta para Tarso. Aí ele passa alguns anos lá em sua terra natal, em Tarso, né? Em Tarso ele foi recebido bem, né, por alguns, mas por outros o acusavam de impostor. E a Bíblia, então, irmãos, ela não relata como os pais de Paulo receberam a notícia da mudança do filho, né? Com certeza deveriam estar bem envergonhados, né, e decepcionados, né, porque os pais esperavam que o filho se tornasse um rabino. E aqui em Tarso, né, Paulo, então, ele entra num período de inatividade, né, durante cerca de 7 ou 8 anos, né? Então, durante cerca de 7 ou 8 anos, não se ouviu falar de Paulo. Nada nós sabemos desse longo período da vida de Paulo. E Paulo, então, ele precisava desse tempo, né, para poder refletir, né, o que o Senhor tinha dito para ele, né, o que ele iria pregar aos gentios. E nesse período de tempo, né, Pedro e os demais apóstolos, eles foram se conscientizando, né, de que a igreja não era exclusivamente para os judeus, né? Tarso, então, ele foi um deserto, né? Foi uma escola de treinamento para Paulo, né? Porque o deserto é o local onde Deus treina os seus líderes, né? Para preparar um líder, Deus não tem pressa, né? Deus prepara, então, esse líder, né? Paulo no deserto. E nessa época, então, o Senhor deu a Pedro uma visão, né? Isso está lá em Atos, capítulo 10, a partir do 11, que diz assim: E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. A igreja de Jerusalém, irmão, ela sempre teve altos e baixos, né? Aí, quando a perseguição ela aumentou, vários cristãos foram obrigados a se esconder. Então, alguns saíram de Israel, né, e foram para Damasco. Outros foram para Antioquia, né? E em Antioquia, que era uma cidade da Síria, no norte de Israel, os seguidores de Jesus eles eram mais liberais, né? Eles não tinham medo de um sumo sacerdote, como os lá de Jerusalém, né? E a igreja em Antioquia, ela cresceu muito, né? Isso aborrecia muito os judeus, né? Pois eles achavam que Jesus ele pertencia somente aos judeus, né? Aí Antioquia era a metrópole, né, dos reis gregos da Síria, né? Era uma cidade de grande beleza, né, cercada de templos grandiosos, né? E nós não podemos confundir, né, Antioquia da Síria com Antioquia da Pisídia. É, Antioquia da Pisídia era uma cidade da Frígia, né, ao sul da Ásia Menor. Então, a Antioquia da Síria, ela tinha cerca de 500.000 de habitantes e era a terceira maior cidade do Império Romano. E esse crescimento da igreja de Antioquia chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém designou a Barnabé, né, para poder ir até a igreja de Antioquia. E Barnabé era um dos líderes da igreja, né?
lá de Jerusalém, ele foi designado para poder investigar a autenticidade, né, da conversão dos gentios. E Barnabé, quando chegou lá, se maravilhou, né, porque a graça de Deus se estendia além de Israel. E quando Barnabé viu que a obra que Deus estava fazendo em Antioquia era tão grande, ele lembrou de uma pessoa, né? Ele lembrou de Paulo, né? Ele lembrou que Paulo, ele lembrou de Paulo quando ele tinha encontrado com ele lá em Jerusalém, né? Então, o que o Barnabé fez? Barnabé, então, ele percorreu 25 quilômetros até o porto da Seleucia, pegou um barco, né? E após um longo dia sobre o mar, né, Barnabé chegou até a cidade de Tarso. Barnabé, então, se encontrou com Paulo, né, contou toda a história, e Paulo percebeu, então, que Deus estava abrindo a porta para ele, né? Lembra que nós falamos que ele ficou 7 ou 8 anos, aproximadamente, né? Vamos dizer assim, inativo, né? Paulo, então, Barnabé, então, levou Paulo, né, à reunião lá da igreja de Antioquia, né? E uma coisa interessante, né, de Antioquia é que em Jerusalém e nos outros lugares, os seguidores de Jesus, eles são chamados de nazarenos, mas lá em Antioquia eles eram chamados de cristãos. E aí, irmãos, durante um ano, né, Saulo ele trabalhou ali pelo evangelho naquela cidade, né? Enquanto Paulo pregava o evangelho em Antioquia, a perseguição aumentava em Jerusalém. Herodes Agripa ele ordenou a prisão de Pedro, né, pretendendo matá-lo, mas na Páscoa o anjo abriu a porta da prisão e soltou a Pedro. Enquanto estava havendo perseguição, um certo profeta chamado Ágabo, que morava em Jerusalém, ele visitou Antioquia e foi usado pelo Senhor para dizer que Deus enviaria uma grande fome sobre o Império Romano. Aí os cristãos de Antioquia eles levantaram ofertas, né, enviaram para a Judéia por meio de Paulo e Barnabé. E quando Paulo e Barnabé partiram para Jerusalém, né, nessa ocasião, então, eles levaram Tito. E em Jerusalém, Paulo, Barnabé e Tito ficaram na casa de Maria, né, mãe de João Marcos. Paulo e Barnabé eles ficaram impressionados, né, com Marcos, apesar de Marcos ser bastante jovem, né, porque Marcos ele seguia a Cristo sinceramente. E Paulo e Barnabé, então, naquela ocasião, eles convenceram a Marcos a acompanhar Paulo e Barnabé para Antioquia. Então aqui, irmãos, né, a gente finaliza então essa primeira parte, né? Uma segunda parte, aí nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária, né? Então a gente encerra essa primeira parte aqui da vida de Paulo aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade, né? Espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, peço que poste aí nos comentários, né? Deixa aí seu like se você gostou do vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, né? Aguarde aí as próximas postagens aí nossas a respeito da vida de Paulo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fiquem todos na graça, né? E na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?